projeto integrador da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, turma de licenciatura 2022, segundo semestre, turma 1, grupo 10 do Polo de Taquaritinga. Integrantes: Bianca Moreira, Carla Cristina Sartori, Everton Renato Aleixo, Joelma Teixeira Ribeiro, Jorge Rodrigues de Souza, Suzilene de Oliveira Ferreira, Thalita Cordioli. Apresentam o tema: uso de jogos de perguntas no estímulo à participação ativa dos alunos em sala de aula. O projeto busca destacar a importância do jogo como forma de aprendizado e também apresentar um jogo multidisciplinar como alternativa para melhorar o interesse e a participação dos alunos da educação fundamental. É sabido que muitos estudantes apresentam desinteresse pelas aulas, especialmente aquelas muito teóricas, o que prejudica o processo de aprendizagem, já que não conseguem manter o foco no que está sendo ensinado. Não se deve culpabilizar o docente por esse desinteresse, já que ele representa apenas o elo final de ligação com o aluno na longa cadeia de ensino-aprendizado, que passa por diversos outros agentes. Entre tais agentes, incluem-se desde os formadores de políticas educacionais, secretarias de educação, editoras, equipes gestoras, até mesmo o próprio núcleo familiar exerce influência no aprendizado do aluno. A maioria das escolas segue um padrão bastante burocrático, onde são controlados por metas, tarefas e tabelas comparativas de desempenho, sem muito espaço para inovação, o que pode deixar os alunos entediados e os professores desgastados. O conceito de aprendizado, onde o professor fala e escreve e o aluno ouve e copia, é visto como ultrapassado, sendo preferível que haja uma maior participação dos alunos. Além disso, as tecnologias digitais e o rápido acesso à informação têm uma influência muito grande na vida dos alunos, já que tudo é instantâneo e todos podem ter qualquer informação na palma de suas mãos. Por um lado, esse fácil acesso pode ser bastante útil no aprendizado em geral, porém, ele pode levar o aluno a facilmente perder a atenção a um determinado assunto, visto que é bombardeado com muitos outros mais interessantes. Além do uso do lúdico, o emprego da multidisciplinaridade possibilita que os alunos aprendam a integrar várias áreas de conhecimento na solução de problemas. Ademais, temas multidisciplinares tendem a ser mais atrativos e interessantes para os alunos, pois não ficam presos a um único assunto por muito tempo, o que favorece a perda de foco. Diante dos desafios apresentados, o uso do lúdico pode ser uma boa alternativa para conseguir despertar nos alunos o interesse por determinados assuntos, além de ser útil para ensinar outros aspectos, como trabalho em grupo. O público-alvo selecionado para o projeto foi o 5º ano, pois essas turmas são formadas por alunos já com uma certa maturidade e por geralmente possuírem um conhecimento mais amplo sobre as disciplinas escolhidas para as perguntas. O grupo desenvolveu um jogo multidisciplinar de perguntas e respostas com um tema relacionado à Copa do Mundo, e as disciplinas trabalhadas foram História e Geografia, além de curiosidades. A técnica usada para a obtenção das respostas é a Peer Instruction, ou instrução entre os pares, onde os participantes devem apresentar seus argumentos e votar pela resposta correta dentro de um tempo determinado. A Peer Instruction possibilita que haja uma troca de conhecimentos entre os participantes, além de incentivar o engajamento de cada um e o trabalho em grupo. O jogo desenvolvido possui as seguintes regras. A turma deve ser dividida em grupos de 4 ou 5 integrantes. Os grupos devem ficar afastados uns dos outros. Cada grupo recebe uma cartolina e cola, além de um conjunto de plaquinhas com as letras A, B, C e D, que serão usadas para responder as perguntas. O professor pode definir nomes para os grupos, ou permitir que escolham seus nomes. Cada grupo deve escrever seu nome e os nomes de seus integrantes na cartolina, e o professor deve anotar os nomes dos grupos na lousa.
Durante o jogo, o professor deve sortear e ler a pergunta e, em seguida, as opções. Caso seja solicitado, a pergunta e as opções podem ser lidas apenas mais uma única vez. Os grupos têm 30 segundos para conversar em voz baixa entre seus integrantes e chegar a um consenso sobre qual seria a resposta correta. Ao final do tempo, o professor deve pedir para que os grupos levantem a plaquinha com a opção escolhida por seus integrantes. O professor diz qual é a resposta correta, anota os nomes dos grupos que tiverem acertado e entrega a eles uma parte da figura da bandeira do país relacionado com a pergunta, que deve ser colada na cartolina. Em seguida, o professor deve questionar os grupos sobre o porquê da resposta selecionada, instigando-os a apresentarem explicações coerentes. Por fim, o professor deve ler a resposta mais completa, que contém mais informações, curiosidades sobre o assunto país em questão. O grupo que conseguir montar as figuras de todas as bandeiras primeiro será declarado o vencedor.